Lindbergh Farias. Olha, eu queria primeiro cumprimentar a senadora Gleisi, o deputado Zaratini, Márcio Postman, da Fundação Perseu, Rui Falcão, pela iniciativa. Queria saudar também os governadores, Wellington Dias, governador Tião Viana, governador Jacques Wagner. Primeiro porque eu acho que a gente tem que apontar saídas muito concretas para essa crise. Acho que o presidente Lula tem que voltar a fazer o que ele sabe fazer mais, viajar o país, vendendo esperança, porque numa crise parecida com essa, mas menor, na crise de 2009, menor o efeito aqui no país, nós tivemos um rumo muito claro. Fizemos política fiscal anticíclica, aumentamos gasto social em 10%, era o que o presidente Lula dizia, colocar dinheiro na mão do pobre, esse dinheiro dinamiza a economia. Fizemos uma política de investimentos da Petrobras, política de conteúdo local. Pegamos os bancos públicos, naquele momento o BNDES teve um papel central, mas Banco do Brasil também, Caixa Econômica Federal, porque os bancos privados se retraíram. Porque, sinceramente, hoje, no Brasil, quando a gente vê uma depressão econômica de 8%, só se fala em austeridade, austeridade, austeridade. As empresas hoje, Pellegrino, devem 80% do PIB. O consumo das famílias, que representa 64% do PIB, mais de 60% do PIB, está lá embaixo. Está aumentando o desemprego, né? Tem um alto endividamento, os estados estão quebrados. Então, eu acho fundamental a realização de um seminário como esse, que discuta medidas concretas. Agora, eu quero entrar em polêmicas, até sobre a nossa experiência. O objetivo de falar em acertos e erros não é ficar olhando para o passado, não. É porque eu acredito que o Lula vai ser eleito presidente da República e a gente tem que ter um programa, uma política macroeconômica muito bem definida. Então aqui eu quero analisar várias questões. Dilma II, 2015, a primeira experiência de Dilma de 11 a 14 e o governo do Lula. Eu quero começar entrando num tema que eu sei que é polêmico, porque eu li um texto do Ricardo Carneiro, um texto muito bem fundamentado, agora, que é sobre Navegando a Contravento, que é uma reflexão sobre a experiência desenvolvimentista do governo da presidenta Dilma. Eu acho que aqui nós começamos a cometer o primeiro erro, porque 2011 faz uma interrupção da lógica de 2010. Primeiro, nesse debate que o professor Carlos Pinksfeld, Carlos Bastos, que Carlos Bastos falou. Olha, houve um debate naquela época que o crescimento nosso era muito puxado pelo consumo e que nós tínhamos que virar para um crescimento em cima do investimento. Isso, como falaram aqui, nos anos do governo do presidente Lula, o consumo cresceu 43%, mas o investimento cresceu 80%. Em 2010, o consumo cresceu 7%, o investimento cresceu 21%. Mas teve outra coisa, Wellington. Começaram a dizer o seguinte, nós crescemos muito em 2010, porque em 2010 nós crescemos 7,6% do PIB. Então é hora de dar uma segurada. O professor Carlos Bastos fez um artigo, eu queria questioná-lo, que ele mostra que tem um problema aí de efeito estatístico. Na verdade, teve a crise de 2009, mas a partir do segundo trimestre de 2009, a economia começa a se recuperar com um crescimento de mais de 2% por trimestre. E 2010 cai em relação a 2009. Ou seja, se você juntasse 2009 e 2010, nós íamos ter um crescimento de 4,tanto%. Então, eu acho que houve naquele momento um certo susto com o tamanho do crescimento, que foi de 7,6%. E aí onde eu acho que houve o equívoco do governo, que houve uma mudança de política. Primeiro, no ano 2011, um aperto fiscal e monetário violentíssimo. Ajuste violentíssimo. Nós subimos os juros de 8,tanto% para 12,5%. E no final de 2010 fizemos os ajustes macroprudenciais, que deu um aperto no crédito, violentíssimo, que estava dando certo, crédito. E fizemos o quê? Um ajuste fiscal em 2011 de 3,1% do PIB. Jogamos a demanda lá para baixo, porque o raciocínio era qual?
vamos fazer esse ajuste fiscal, porque agora o modelo de crescimento é diferente. Vai ser pelo lado da oferta, das empresas privadas, porque nós vamos fazer o ajuste fiscal, aí vamos baixar a taxa de juros e vamos desonerar e os empresários vão investir. Essa aposta foi uma aposta errada. A desoneração, está claro que na desoneração os empresários não investiram. Porque todo mundo sabe também que quando tem uma certa retração da economia, o movimento dos empresários é de colocar dinheiro no bolso. Então a gente sai de uma política que tinha como centro investimento público direto na veia, que foi o que nós fizemos no período do governo do presidente Lula, e vamos para outra política, para achar que a saída era pelo lado da oferta, do estímulo às empresas, pela redução dos juros e pelas desonerações. O professor Ricardo Carneiro vai me contestar, porque eu li o artigo, ele toca em questões importantes para o debate. Ele acha, no texto, inclusive, que essa é uma visão simplista, até polemiza com outro texto lá do professor Franklin Serrano, que é um professor lá da UFRJ, porque diz o professor Ricardo Carneiro que tem questões estruturais, questão externa. Eu, sinceramente, nós vamos desenvolver isso mais no debate, mas o setor externo influencia hoje algo em torno de 11% do nosso PIB. Eu acho que não dá para atribuir só ao setor externo. E ele coloca uma questão sobre o ciclo, que seria um certo esgotamento desse modelo, que tinha crédito, fala de um certo endividamento que existia já na população. Tem um economista também do Rio de Janeiro, o professor João Sixu, que defende a tese que aquele modelo não estava, de forma alguma, encerrado, até porque nós tínhamos 70 milhões de brasileiros na classe D e E. Então a gente poderia ter continuado com aquele modelo que estava dando certo até 2010. Então, esse aqui é um primeiro ponto, porque eu acho um ponto importantíssimo para a reflexão. Porque no próximo governo nosso, que a gente tiver, tem que ser investimento público direto na veia. Plano de obras, aumento de gasto social, mais investimento em educação e saúde, porque educação e saúde era muito bom que os senhores depois falassem sobre isso, os efeitos multiplicadores. Cada real colocado em saúde e educação tem um efeito multiplicador muito grande na economia. Então eu queria primeiro falar sobre isso, mas queria destacar uma questão que houve nesse período do governo da presidenta Dilma, que eu acho e que eu quero defender. A questão de diminuir a taxa de juros não teve um impacto grande na economia, como bem falei aqui, porque os empresários não foi baixando taxa de juros, desonerando que eles investiram. Mas tem um papel fundamental na questão fiscal. Então, baixar a taxa de juros ali foi muito importante. Nós saímos de um gasto de 8% do PIB em juros para 4 ponto alguma coisa. E eu acho, sinceramente, que aquele movimento dela foi um movimento correto. Acho que teve ali, Laura, eu queria a opinião de vocês, algumas ilusões. Porque tem declarações dadas naquele período que pareceu, ali em 2013, houve uma certa surpresa quando se viu que os empresários ligados à produção do Brasil não aplaudiram a derrubada da taxa de juros. Eu acho que teve uma certa ingenuidade por parte do governo, como se achasse que poderiam dividir ali uma burguesia nacional, um capital produtivo, com o setor da burguesia ligado às finanças. Ora, isso, o grau de financeirização das empresas brasileiras é gigantesco. O doutor Roberto Marinho está lá com a sua Rede Globo, mas pode abrir as contas que ele está investindo em título da dívida pública. Então ali há uma grande aliança nacional pelo rentismo, que junta amplos setores da burguesia brasileira. Então, eu acho que ali teve uma ilusão. Agora, o recuo não foi um recuo técnico. Foi um recuo político, de uma pressão violentíssima do mercado. Então, eu trouxe aqui, não é o caso, inclusive, algumas manifestações. Tony Volpon, que era um diretor de um banco aqui, que foi, inclusive, do Banco Central depois, ele falando que era uma política de coação, ao defender a política do Banco Central e coação ao governo da presidenta Dilma. Tem toda uma tese aqui mostrando a pressão política daquele momento. Então, eu defendo aquilo que foi feito em relação à taxa de juros. Não para estimular a economia como um todo, mas principalmente para a questão fiscal. Qual o problema? É que nós caímos de 8% do PIB para 4,3%. Só que nós
perdemos nisso pelas desonerações. Se a gente tivesse ido em investimento público, nós tínhamos bombado. E aí, quando volta a subir os juros, aquele espaço está ocupado pelas desonerações e, de fato, nós criamos uma situação fiscal mais complicada. Sobre 2015 eu não vou nem falar, pessoal. Sinceramente, eu acho que aqui todo mundo falou. Eu acho que nós devíamos fazer um consenso nesse partido. Aqui, assim, ninguém mais fala de austeridade pelos próximos 20 anos. Quem vir com essa história aqui, a gente... Porque, sinceramente, pessoal, o que mostra... Ó, vamos falar aqui na boa. É uma fragilidade. Nós temos que fazer muitos seminários, porque isso mostra uma fragilidade teórica também, nossa. Como é que a gente caiu naquilo? Não é preciso ser economista. Eu não sou economista, não é preciso ser economista para você ver que não tinha jeito de dar certo. Primeiro, um tarifaço que ele faz, sobe a taxa de juros, faz um ajuste fiscal. Eu, com o Gabriel, eu ficava desesperado em 2015, porque eu virei o portador de mal notícia, porque nós saímos do desemprego de 4,3% para 9 ponto tanto por cento. O impeachment veio daí. É um erro. Nós entregamos, nós, na verdade, perdemos, nós cortamos na nossa base social. Então, esse fenômeno, nessa questão de 2015, a gente tem que trabalhar muito. Porque eu digo mais, não foi só o Levi. O Nelson Barbosa queria insistir na mesma política em 2016. Com a história de reforma da Previdência, de ajuste fiscal. Eu falo tudo isso para dizer o seguinte. Vamos lá, eu adoro falar do Lula de 2008 a 2010. E adoro falar do que houve no governo Lula de 2004 a 2010 como um todo. Só que no Lula, claro que 2008 a 2010 tem um ponto bom que a gente anima, porque foi um momento daquela crise econômica, que aí foi com tudo, foi política fiscal anticíclica, foi com tudo. Até os juros que o Meirelles segurou, logo no meio da crise, o Meirelles, todo mundo já sabendo da crise, ainda segurou a taxa de juros. Até final de 2008. Teve uma reunião do Copom que era para baixar, todo mundo achava, mas... Depois o juros chegou a 8,5%. Mas alguém pode dizer o seguinte, olha, mas no governo Lula também, você que defende muito e tal, o governo Lula também teve, num determinado momento, uma política macroeconômica conservadora, com juros altos, câmbio apreciado. Essa história do câmbio, inclusive, viu, pessoal, é muito polêmica. Eu descobri isso, inclusive, entre os economistas de esquerda. Porque todo mundo acha, não, o câmbio é necessário. Nós tivemos, de fato, um câmbio muito apreciado. Isso derrubou muito as indústrias do país e tal. Mas também é verdade que a questão do câmbio é importante em relação aos salários. Porque você, quando desvaloriza muito a moeda, há uma queda relativa dos salários. E aquela questão dos salários teve um papel muito importante no governo do presidente Lula. Eu estou falando isso porque sei que câmbio é uma questão muito complexa, é um debate que divide muito, inclusive aqui no campo dos economistas de esquerda. Mas vamos lá. Então você pode dizer, o Lula conseguiu conviver com essas duas coisas. Com a política macroeconômica que manteve os juros, claro, só que aquelas condições lá atrás, na minha avaliação, por isso que eu queria chegar nesse ponto, não se repetem mais. Por que não se repetem mais? Nós tivemos, de fato, o boom das commodities logo ali em 2003. O Lula tem tanta sorte, pessoal, que eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês lembram que antes dele assumir, o dólar subiu para danado, não foi? Com ameaça, com medo dele. Até isso ajudou ele, porque ajudou muito nas exportações naquele primeiro ano. Mas o que deu fôlego ali depois também foi uma situação em que o governo fez uma política de valorização do salário mínimo, o impacto disso da Previdência Social, mas tinha uma coisa também do crédito muito lá embaixo. Teve a história do crédito consignado. Isso tudo é uma situação que não se repete mais, principalmente no crédito agora nesse novo momento. Eu falo isso por quê, pessoal? E eu quero encerrar dizendo isso e deixando esse questionamento sobre o que fazer uma possibilidade de vitória do Lula em relação à macroeconomia. Porque, primeiro, vamos para a política. Nós não estamos em situação de 2003. Nós estamos numa situação de guerra política, de radicalização política no país. Então, na minha avaliação, se a gente ganha a eleição presidencial dessa vez, o ministro da Fazenda tem que ser nosso, alguém com nossa política, que possa fazer política fiscal anticíclica. Não dá para a gente começar com aquela história, quem vai ser?
Quem é o Meirelles da vez? Quem é o Levi da vez? Nós vamos morrer se nós fizermos isso. Nós vamos morrer. Porque numa situação de radicalização política como essa, sabe o que é necessário? A gente tem que ganhar o povo para o nosso lado. Para ganhar o povo para o nosso lado, primeira coisa é emprego. Pleno emprego. Aí tem que ser um economista dos nossos, que faça o que tem que ser feito na área fiscal. Política fiscal anticíclica. Que faça o que tem que ser feito em relação aos juros. Nós não vamos ter folga, Zaratini. Nós não vamos ter espaço se a gente não mexer em duas questões, na minha avaliação. Desmontar essa aliança de rentistas no país, que consomem 35% do orçamento. Nós temos que pegar uma parte disso para melhorar a vida do povo, para fazer investimentos. Nós temos, eu sei que não é tudo de uma vez, Tião. Na parte fiscal, tem uma parte que é pouco discutida, que é a questão tributária. Não quero fazer, não pense que eu estou querendo brigar com todo mundo de uma vez aqui, com todas os setores da burguesia. Não. Mas eu acho que é fundamental a gente ter essas lições aqui em mente. Então eu acho que olhar para trás, analisar essas experiências, os nossos erros e acertos, porque tem muito erro, mas tem muito acerto também, é fundamental para que a gente saiba o que fazer. Porque, volto a dizer, um governo nosso, do presidente Lula, nós não podemos errar. Nós temos o dever histórico de acertar. De forma que essa é a minha contribuição nesse debate. Muito obrigado.